a gente tem o desafio de contar para esses líderes que existe uma rota muito mais humana de conseguir os objetivos e as metas. Olá, eu sou Shirley Ortiz no Líderes de um Novo Mundo, o podcast que conecta você com a liderança do futuro. E hoje a gente terá um episódio especialíssimo falando de um tema muito inovador, liderança Shakti. E para falar sobre esse assunto, a liderança Shakti que traz o equilíbrio entre o poder masculino e feminino nos negócios, a gente tem uma convidada muito especial, a Maria Silvia Monteiro Costa, que é embaixadora do capitalismo consciente e a mulher que trouxe para o Brasil a liderança Shakti. Seja bem-vinda, Maria Silvia. Shirley, é um prazer gigante estar aqui com vocês e compartilhando todo esse conhecimento que eu carrego, mas que é para distribuir para todo mundo. Então, é um prazer estar aqui. Vamos conversar, vamos papear e vamos ver como é que a liderança Shakti pode ser aplicada tanto na nossa liderança como na liderança dentro das empresas. É isso. E essa linha, né, que na verdade o líder que você é a pessoa que você é. Então a gente traz desde já esse conceito para a gente poder fazer uma liderança cada vez melhor nos ambientes onde a gente circula. A gente precisa sim cuidar do nosso desenvolvimento pessoal e a cada vez mais poder gerar contribuição verdadeira e real, né, no mundo. Essa conversa, Maria Silvia, eu queria que tu trouxesse um pouquinho para a gente um pouco da tua história, como é que foi esse movimento, por caminhos que tu andou para poder encontrar essa riqueza tão grande que hoje tu distribui aqui nos nossos ambientes, né? Tanto corporativo quanto, enfim, na sociedade como um todo. Conta um pouquinho pra gente, qual foi o caminhar da Maria Silvia? Shirley, eu tenho 56 anos, eu sou formada em Relações Públicas e já trabalho no mercado executivo, corporativo há 30 anos. Comecei minha carreira em agências, grandes agências internacionais de publicidade e depois segui para o mercado financeiro, né? O mercado financeiro é um mercado extremamente masculino. Quando eu tive 40 anos, eu trabalhava no mercado financeiro e era uma mulher extremamente masculina. O meu corpo físico foi o primeiro a dar a pedir sinais de socorro. Eu fiquei com burnout, né? Eu me lembro que eu não conseguia acordar, né? Eu simplesmente não conseguia acordar. Então, foi quando eu, aos 40 anos, parei, dei um momento sabático na minha vida, entrei para um lugar mais espiritual, estudei várias linhas espirituais. Quando foi por volta de 2009, eu descobri o capitalismo consciente, porque eu comecei a ter para mim o seguinte: as pessoas não podem ser infelizes ou fazerem com elas o que eu tinha feito comigo, né? Eu tinha simplesmente colocado a minha atenção de uma forma absolutamente exagerada no trabalho, né? E aquilo tinha que ter um outro tipo de encaminhamento. Em 2019, eu comecei a observar que existia uma outra fala, uma outra narrativa, que não precisava ser aquela narrativa, aquela vivência que eu tinha tão forte dentro das empresas. Foi aí que eu comecei a me despertar de uma forma nova de gestão de pessoas. Foi em 2014 que eu comecei a ir para a Índia, comecei a fazer outros trabalhos espirituais, e quando foi em 2016, também indo para a Índia, aí já a convite do Raj, que é o fundador do Capitalismo Consciente, e da Nilima, que é também coautora do livro da Liderança Shakti. Eles convidaram umas 12 executivas do mundo inteiro, entre elas eu, e nós fomos para a Índia, onde eles fizeram esse curso lá, numa viagem na Índia. E nós ficamos encantados com o livro, e a gente saiu de lá falando assim: o livro não pode ser somente um livro, o livro precisa ser algum movimento além. E aí eu voltei para o Brasil
com essa, sei lá, com essa missão que eu alegremente trago aqui, de estar divulgando esse livro, essa nova forma de você ver a liderança. Que presente, né? Poder estar nesse contexto com essas pessoas tão especiais e fazendo parte de um movimento que, na verdade, é mundial, é uma transformação muito mais ampla, né? Até para a gente situar, a liderança é um dos 4 pilares do capitalismo consciente. Eu acho que é bacana trazer um pouquinho desse contexto para a gente ver a dimensão desse movimento que a gente está fazendo de levar transformação para as empresas como parte de um todo, né? O capitalismo consciente é um movimento global. Ele nasceu também de uma inquietação do Raj quando ele fez uma pesquisa muito profunda e ele percebeu, dentro de uma pesquisa quantitativa, ele percebeu que existia uma grama de empresas que tinham um grande faturamento, né? E ele foi lá e falou assim, por que essas empresas faturam tanto e gastam tão pouco em publicidade? Essa era uma relação que não batia para ele, né? E aí ele entendeu que a fortaleza estava numa cultura consciente, numa liderança consciente e numa relação conectada entre os stakeholders, né? E essa empresa estava solidificada com base num grande propósito. Então, assim, uma empresa não pode ficar sem lucros, né? Senão ela fecha as portas. Então, o capitalismo consciente ele não questiona os lucros, ele questiona ficar somente nos lucros, né? E aí ele percebeu, por meio dessa pesquisa, que essas empresas que tinham uma rentabilidade gigante, que tinham uma valorização nas bolsas de valores de todo mundo, elas tinham algo especial, porque elas não tinham uma publicidade, não gastavam tanto dinheiro em publicidade, tentando montar ou construir uma imagem para fora. Elas tinham uma estrutura que não estava tangível, tão visível para o mercado naquela época. E daí ele foi ver, ele é um estudioso, ele é um professor muito dedicado e traz uma profundidade muito grande nos estudos dele, e ele percebeu isso. Esses 4 pilares que hoje fazem parte do movimento que ele fundou. Passado o tempo, em 2016, ele entendeu que, embora ele tenha feito o movimento do capitalismo consciente, ainda existia um trabalho para ser feito com a liderança. Foi aí que houve a liderança Shakti. Como se fosse um mergulho mais profundo, né? Nesse, a gente realmente fazer aquela mudança lá no âmago do ser, daqueles que estão fazendo acontecer, né? E aí trazer para dentro. E aí eu acho muito linda essa perspectiva bem integrativa, que assim como o capitalismo consciente não rejeita o lucro de maneira nenhuma, muito pelo contrário, faz parte e é vital para o fluxo das atividades da empresa, para que a empresa possa cumprir seu papel e continuar viva, né, e ser perene, mas integra com outras dimensões que são fundamentais para que possa ter uma solidez e um sentido que, de fato, traga benefícios para todos. E aí, na liderança Shakti também traz esse conceito, esse olhar, né, de integrar as diferentes polaridades, integrar o masculino e o feminino, integrar razão e emoção. E isso me toca muito, porque é muito a linha do que eu acredito, que eu trabalho com os líderes. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho nessa questão justamente da integrar os polos e trazer daí a força e a riqueza. Esse é uma grande descoberta para aquelas pessoas que entendem que, se a gente fizer uma analogia, nós temos, como os aviões, 2 asas, né? Os aviões têm 2 asas, então, assim, nenhum avião consegue voar, ficar no ar somente com uma asa, ele cai. Assim é a gente. Se a gente não tiver as nossas asas muito bem equilibradas, a gente entra num desequilíbrio. O problema é que a gente não tem consciência de que a gente tem essas asas e de que essas asas precisam desse estado de presença. Essa é uma chave da liderança Shakti. É quando os líderes entram nesse estado de presença, olham para si e falam assim, olha, o mundo, ele é mais amplo, ele é, ele é polarizado, né? Tem feminino, tem masculino, tem cérebro e tudo mais. Eu preciso ter essa presença para usar
essas polaridades dependendo deste contexto. Então, ora, aquele contexto, eu como líder, ora eu vou usar uma qualidade mais masculina e ora eu vou usar uma qualidade mais feminina, vai depender do meu contexto. Eu abri aqui para todos vocês que quando eu tinha 40 anos, eu era uma mulher muito masculina. Então, eu era muito desequilibrada sobre esse ponto de vista. Eu usava agressividade, eu usava, sabe, muito o meu lado racional. Então, alguém falava uma coisa para mim, eu usava, não. Então, aquele lugar era esse lugar na Maria Silvia. A vida, ela te leva e fala assim, olha, não é por aí mesmo. A primeira coisa que para mim aconteceu é o meu corpo que entrou em colapso. As empresas elas precisam ter dois conceitos muito vivos no dia de hoje. O aspecto integral, ou seja, existem muitas coisas para você levar em consideração, né? E que as coisas são sistêmicas. Então, assim, na medida que você mexe num ponto, o outro ponto tem a sua consequência, né? Então, esse lugar integrado, esse lugar onde as coisas precisam ser levadas em consideração na sua volatilidade, né? Porque hora é assim, hora é assado, hora você pode usar esse recurso, hora você pode usar aquilo. Essa é uma inteligência para a gente começar a desenvolver cada vez mais. Esse pensamento mais linear, esse pensamento mais racional, não vai mais nos levar a uma liderança mais consciente. Os problemas que a gente já fez no passado, a gente precisa de um outro mindset para poder resolver, senão o que acontece é uma repetição eterna do mesmo problema. E nessa questão de simplesmente despertar para essa necessidade que o nosso contexto hoje é tão mais dinâmico, tão mais desafiador, e não é só uma escolha, vamos agora ativar, digamos, o lado feminino, que ficou muito tempo negligenciado, mas é uma necessidade, porque a gente sente os efeitos, assim como tu contou, né, Maria Silvia, como o teu corpo mesmo gritou pedindo auxílio no momento em que sofreu esse desequilíbrio. A gente, enquanto sociedade, a gente está, acho que nesse mesmo grito, nessa mesma dor. Precisamos mudar, não dá mais para ser assim, nesse foco totalmente só de força, só de resultado, enfim, uma rigidez. A gente precisa respirar, né? Ter esse processo de inspira, expira, ter essa fluidez, resgatar essa leveza, e essa questão de trazer, então, a leveza, a flexibilidade como forças do feminino para poder trazer o que a gente necessita agora, eu vejo como vital e como um presente mesmo. E aí entra a própria questão entre homens e mulheres, né? Porque muitas vezes nós mesmas mulheres, por um contexto macro do qual a gente faz parte, a gente também acaba, às vezes, negligenciando ou dando pouco valor para nossa força feminina em função de uma adaptação a um sistema. E aí agora a gente precisa, sim, ser as precursoras disso, né? Desse movimento de acolher novamente esse feminino e nutrir eles, não só nós mesmos, mulheres, mas também os homens. Trazer também essa Exato. dimensão. Eu adorei que você tenha trazido isso, que esse hoje o desafio é dos homens e das mulheres. Eu adoro quando as pessoas falam, vamos liderar juntos, né? Porque quando a gente fala, eu lidero grupos femininos, eu lidero a liderança Shakti aqui no Brasil, eu lidero muitas mulheres, mas eu sempre coloco a necessidade de a gente não inverter o poder, né? Então, se antes a gente estava no patriarcado, se antes a gente tem essa cultura machista, se antes a gente estava, e a gente tem ainda, a gente carrega isso muito inconscientemente na nossa cabeça, está no nosso DNA isso, na verdade, né? Então, agora nós mulheres temos a inteligência, a sensibilidade de dizer o seguinte: olha, foi como foi, a gente olha o passado e aprende, tenta fazer diferente. Porque senão, se a gente ficar discutindo o passado, se a gente ficar nesse lugar de agora você, depois eu, a gente não sai desse lugar. Então, vamos juntos, porque as dores
em muitas situações, elas são muito semelhantes. Então, dizer que o patriarcado foi algo que só machucou as mulheres não é verdade, né? Os homens também foram incrivelmente machucados na medida que eles foram proibidos de sentir. Homem não chora, homem tem que dar conta de tudo, homem tem que sustentar todo mundo, homem tem que ser provedor, homem tem isso, tem um monte de tens para homens, né? E tem um monte de não tens para mulher. Então, mulher não tem isso, mulher não tem chance, mulher não tem. Então, ficou com muita obrigação e tiraram outro das mulheres uma série de coisas. Então, quem saiu ganhando disso? Pouca gente. Então, se a gente começar a discutir alternância de poder, a gente continua simplesmente trocando homem por mulheres. Eu já vi grupos de mulheres como homens. Então, aí existe uma alternância de poder. Então, assim, é bem interessante aqui, nesse contexto que a gente está falando, as mulheres pessoalmente terem essa atenção. E as empresas também. Então, assim, é a diversidade e a inclusão. É estar explorando esse lugar de diversidade e inclusão, mas dentro dessa ótica, por exemplo, da liderança Shakti. Então, homens e mulheres têm essas ferramentas femininas e masculinas. Agora, Shirley, isso é um desafio, né? Isso talvez na nossa geração a gente não consiga ainda ver de fato, mas é uma jornada interna. Começa com cada líder. E eu fico muito feliz de estar aqui conversando com você, porque as pessoas de empresa que estejam nos ouvindo se sintam absolutamente encorajadas de colocarem esse repertório dentro das empresas sem vergonha, né? Porque é com essa conversa, com esse tipo de diálogo que se chega a resultados, né? As pessoas não fazem essa ligação, elas só acham que se colocarem metas, elas chegam a resultados. E eu estou dizendo o seguinte, as metas precisam existir mesmo, mas eu estou falando do como. Até para ser sustentável no longo prazo, né? E a gente não chegar numa situação de colapso. Vamos com toda a força, todo o empenho e de repente, pum, não consegue mais, né? E aí, nesse sentido, a gente aproveitar esse momento de ampliar essa conscientização, eu percebo com as lideranças que eu trabalho que cada vez há mais sensibilização em relação a acolher esse olhar mais humano, mais integrativo, mas ainda há muita dúvida. Então, por exemplo, como é que a gente poderia trazer aqui em termos de quais são as forças mais características do feminino e quais são as forças mais características do masculino, de uma maneira muito clara para que as pessoas consigam ter essa dimensão, até para ver se, olha, então eu me vejo mais aqui, eu me vejo mais ali. Pode trazer um pouquinho para a gente isso, Maria Silvia? Posso sim, e vou dar um exemplo prático de mim, para ficar mais concreto até. Eu sou uma pessoa extremamente criativa, e a criatividade é uma característica feminina. Mas ela não se sustenta, por exemplo, se eu não tiver uma parte masculina minha, que é um pouco de processos, né? Como é que eu coloco todas essas ideias que eu tenho na minha cabeça dentro, assim, num papel? Como é que essa ideia ganha vida, né? Como é que ela se monetiza, né? Isso é masculino, né? Então é essa dança. Eu preciso da criação, eu preciso desse lugar que é meu, em que eu fico mais comigo, mais eu cuido de mim e tudo mais, eu fico mais vulnerável, então eu não tenho medo de errar, mesmo que eu crie uma ideia que não dá muito certo. Então, isso é feminino. Então, assim, dentro de uma empresa, a cultura pode dar uma liberada nesses valores, por exemplo, olha, o, o respeito e a flexibilidade com os erros, por exemplo, né? Então, treinar a vulnerabilidade. Ao mesmo tempo, determinada hora, eu chamo as pessoas e falo assim, olha, pessoal, agora é a hora da gente entender como é que a gente vai para frente e construir esse objetivo. Então, eu vou fazendo esse equilíbrio, né? Agora, na medida em que, vamos supor,
Eu sou criativa, 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 criativa. E aí eu não e eu não dou nem bola, eu não faço nada para concretizar, por exemplo. Quem é muito over feminino, ele tende a atuar depois num feminino que a gente chama de feminino imaturo. Ele cai, porque como eu não consigo concretizar, eu fiquei só no campo das ideias, na criatividade, sem chamar o meu lado masculino para concretizar, a minha reação, não a minha da Maria Silva, mas poderia ser, a minha reação seria ficar frustrada e ficar com um sentimento de menos-valia. E aí eu entrar num feminino extremamente imaturo. Então, para vocês entenderem, existem feminino e masculino saudáveis. Existem feminino e masculinos imaturos. Quando você não consegue se manter nesses valores mais saudáveis, a nossa tendência é entrar num campo de inconsciência, onde a gente atua reagindo às situações. E Ótimo. nessas reações, a gente tende a gente encontrar soluções que não nos correspondem. Assim como traz essa questão de que o feminino da criatividade, da flexibilidade, desse aspecto mais fluido, quando não está sustentado pelo masculino, mesmo interno, né, da pessoa cai nesse na frustração, enfim, até na carência, nesse lado. O masculino também, né? Se a gente fica só focado na lógica, na ordem, no resultado, a gente pode ir para um masculino também não saudável, que é da agressividade e outros aspectos, né? Então, acho muito interessante como essa atenção plena, constante, que a gente tem através justamente desse estado de presença, de estar cultivando uma presença e uma percepção mais ampla, é fundamental para que a gente não. É como se fosse assim, uma gangorra. Se eu for demais para um lado, eu posso cair. Eu preciso estar naquele balanço. Esse exemplo da dança, acho que é muito rico, né? A dança ela traz esse movimento que no ritmo, o ritmo seria o ambiente, né? O que o ambiente me pede hoje para que eu possa me sintonizar e aí sim ter algo que faz sentido. E aí, quando traz essa questão da criatividade, digamos, uma criatividade sem propósito, me lembra. Porque eu também sou formada em relações públicas, a gente tem isso em comum também. Minha formação de base também é comunicação. E eu fui um tempo professora de comunicação, inclusive de alunos de publicidade e propaganda, outras áreas. E eu lembro que eu sempre trazia muito isso para os meus alunos, especialmente de publicidade e propaganda. Não basta ser criativo, fazer diferente, se aquilo não tiver um propósito, se aquilo não for conduzir a algum lugar que traga algo que seja edificante, né? Seja um resultado, seja enfim, alguma coisa que de fato faça sentido. E quando a gente agora nas empresas tem muito essa pegada de inovação, e para isso precisa sim desenvolver esse aspecto de tolerância ao erro, de poder experimentar, né, de acessar sua vulnerabilidade, no sentido, inclusive, de se permitir se expor, né, a gente também tem que trazer, opa, mas isso tem que ter um sentido, isso tem que convergir para algum lugar para que, de fato, a gente construa algo, né, continue caminhando. Exato, é exatamente isso. Não perder esse lugar de propósito mesmo, né? Porque senão você vai para outra polaridade feminina e masculina. Também são aquelas imaturas ou inconscientes que têm como fonte o medo, a escassez, né? Então, muitas empresas também têm um diálogo interno, uma comunicação interna muito baseada na escassez, muito baseada em palavras agressivas, de ordem, autoridade. Então, se vocês perceberem, se vocês estiverem sensíveis às questões femininas e masculinas, vocês podem observar a cultura de uma empresa, se ela é extremamente feminina ou masculina, se um produto é essencialmente feminino e masculino, a comunicação interna. Então, são todas, olhar isso tudo pela lente Shakti e fazer ajustes pelas qualidades. Então, se eu entender que a comunicação interna, ou se aquele líder está com palavras extremamente
agressivas e tudo mais, eu consigo colocar para eles esse quadro de polaridades para ele entender como que ele pode entrar uma outra sintonia. Eu estou falando de uma sintonia real, mas quando você vai para as polaridades conscientes, você muda comportamentos, você inspira pessoas a irem para uma outra direção dentro da empresa, os líderes conseguem acessar internamente as suas vulnerabilidades. Então, a liderança Shakti, ela trouxe essa visão para dentro das empresas. Como é que tu percebe que está sendo no Brasil, nas empresas, a receptividade para essa nova percepção? Quando tu tem interação com os líderes, por exemplo? Qual é o cuidado que eu faço, tá? Porque é uma abordagem extremamente nova. E é também um repertório de palavras extremamente incomum. Quando você fala feminino e masculino para um executivo, ele tende a não entender. Então, eu uso a minha criatividade para falar a mesma coisa de formas diferentes, né? Então, dentro de uma polaridade de masculino e feminino, eu coloco, por exemplo, cenários em que esse executivo consegue compreender, ele consegue andar e mudar da posição A e B, mas não necessariamente ele tem consciência de que ele está nas polaridades femininas e masculinas. Então, um exemplo, né, só para me dar aqui um exemplo. Então, tínhamos ali um clima organizacional muito masculino, né? Mas aí, ao invés de ficar falando, não, masculino, feminino, então eu usei as polaridades, eu usei todas as minhas capacidades de colocar exemplos femininos e masculinos, sem falar de feminino e masculino. Porque para aquela audiência, isso não faz nenhum sentido. Mas para mim, Maria Silvia, qual é o meu propósito? Meu propósito é promover consciência e tirar as empresas desse lugar de hierarquia masculino tóxico. Esse é o meu objetivo. Então, eu não estou muito preocupada em estar fazendo com que as pessoas aceitem. Olha, nós estamos falando de liderança Shakti, tá? Não, eu estou mais preocupada em estar desenvolvendo, sim, a liderança Shakti, mas não obrigatoriamente impondo, olha, nós estamos fazendo liderança Shakti, tá? Isso é um jeito bem feminino de conduzir, né, Maria Silvia? Tô Que a dando uma sutileza, volta. maravilhoso, porque essa sutileza vem muito mesmo do feminino, né? Porque o que importa é fazer acontecer, é transformar. E aí, não necessariamente convencer, digamos assim, né? As pessoas, não, isso você precisa pensar diferente. Não, é se colocar a serviço. Você tem toda uma experiência, um conhecimento que te permite fazer esse movimento acontecer, né? Nas lideranças, mesmo de uma maneira mais sutil e não tão explícita. Isso é muito legal, porque aí a gente sente essa questão do que o valor está de fato na experiência proporcionada, naquilo que você vai agregar. E é isso que eu vejo também como essencial para quem trabalha com desenvolvimento humano nas empresas ou fora das empresas, né, com pessoas. O que importa não é qual é, digamos, a bandeira que você está usando, e sim Exato, quais recursos você tem para oferecer para aquele que está necessitando de alguma maneira daquilo que você pode contribuir, né? exato, exatamente isso. E aí, usando a criatividade para fazer um mix de liderança Shakti com outras técnicas também, né? Embora eu tenha mesma desenvolvido um jogo corporativo com base na liderança Shakti, mesmo esse jogo que eu desenvolvi, ele tem outras linhas. Eu coloquei ali naquele jogo, por exemplo, outros autores, coloquei uma coisa que eu particularmente adoro, que são as constelações familiares. Então, são todas as técnicas que você vai mixando e vai tendo o seu jeito de ser. Eu acho que se se eu pudesse inspirar alguém, eu colocaria da seguinte forma: é, faça a sua mistura, né?
coloca as suas pitadinhas, né, o seu tempero na forma com que você inspira as pessoas, os outros líderes, né? Eu não tenho a minha receita, eu, eu vim de uma receita, mas a receita que eu recebi já ganhou as minhas cores, né? E eu acho importante isso, eu acho importante cada um de nós que trabalha com líderes, a gente possa contribuir com o coração. Eu acho que o coração é tudo. Eu estava dando uma aula hoje de manhã sobre inteligência intuitiva e espiritual, e eu falei, gente, olha, é alguma coisa que diz, fala, faz. Lógico que você precisa ter a razão, lógico que você tem que ter emoção, tá tudo também junto, né? Mas tem uma coisa que você fala, não, é por aqui. E a gente confiar, né, nisso que a gente sente e sabe que é fundamental, né? E a gente está aprendendo isso, porque a gente vem de muito tempo ligado a um aprendizado muito condicionado, muito explícito e fragmentado. Então, a gente poder, de fato, se sentir livre para, inclusive, responder sim essas intuições, né? Tipo, ó, é isso, sente que é isso e realmente coloca em prática que vai dar certo, né? Eu acho que é uma coragem que a gente tem que ter hoje e a gente poder semear isso, essa coragem, inclusive de ser autêntico. Isso que tu traz, de colocar o seu tempero, o seu jeito único de fazer. E esse único, ele vai ser perdido se tu não ousar realizar, porque não tem outra pessoa que vai trazer dessa forma, né? Porque Exato. é algo que faz parte de todo um conjunto de formação, de experiência, enfim, de uma vivência de um ser humano que, através do seu trabalho, disponibiliza para as outras pessoas, né? Então, isso é muito legal, a gente poder se permitir usar todos os nossos recursos internos para poder fazer algo que esteja diferenciado e que vai agregar valor, né? Fazer diferença. Muito bacana isso. Aí me traz um pouquinho essa visão aqui de plenitude, né? Porque isso que tu traz tem muito a ver com isso, né? Quando a gente integra e a gente, inclusive, se acessa e se coloca inteiro, a gente está vivendo essa plenitude e está também conduzindo e movendo ela nas outras pessoas, né? Sim, a intuição é uma característica feminina também, né? Embora todo mundo tenha, né? Ela é uma característica feminina que é essa coisa mesmo que você falou perfeita, lindamente, quer dizer, eu só sei, né? Eu sei que eu sei, então eu vou seguir em frente, eu sei, eu não preciso de explicação, eu sei, eu vou. E quando a gente é pleno, e que também é uma jornada, né? É um desafio, né? A gente pode até passar uma vida sem, na verdade, ser pleno, né? Acho que a fragmentação é um desafio mesmo, né? Mas a intuição é quando você não deixa as suas partes doloridas estragar o teu sonho, né? Então, essa voz interna que fala, Shirley, vai em frente, siga o seu caminho, apesar de tudo, etc e tal, existe uma parte de você que ela deixa, então a Shirley segue em frente, mas tem uma parte que quando a Shirley dá palco, aí ela acaba com tudo. E, né, todos nós estamos nesse lugar também. Então, como que as empresas, falando agora de empresas e líderes, como é que eles dão palco para as coisas que não de verdade dão certo e que sabem que no curto ou no médio prazo promovem o sofrimento das pessoas, né? Então são essas crenças ainda que a gente precisa cuidar, né? São essas feridas. E por isso que nunca foi tão importante os líderes olharem para si próprios, né? Nunca foi tão importante as empresas compreenderem o papel delas e, principalmente, o papel que elas têm de verdade, que é o papel de proporcionar as pessoas serem bem realizadas, sabe? Então, se eu tenho funcionários, eu preciso ter o cuidado de fazer com que essas pessoas se sintam realizadas. Então, o Raj, o próximo livro do Raj é Organizações que Curam. A organização Sim. que cura é sobre esse ponto, né? Essa
consciência de que, ok, nós estamos falando de negócio, nós estamos falando de tudo o que o capitalismo consciente falou até agora. Só que agora a gente está indo mais para frente. A gente está falando o seguinte, olha, o mundo está desse jeito, o planeta Terra tá nesse lugar, né? Agora mais a pandemia está nesse lugar, os governos de todo o mundo também estão complicados. Então, a única coisa que funciona de fato são as empresas. Então, as empresas precisam ser mais responsáveis, né? E não é uma responsabilidade de salário final do mês, é uma responsabilidade com a felicidade. Então, é nesse lugar de cura, sabe? Não é cura de, né, de curandeiro, é cura de consciência de que as empresas precisam ser responsáveis pela realização. Então, é um lugar bacana, é um lugar com ambiente bacana, com líderes mais conscientes, e aí segue. Realmente, o espaço que as organizações ocupam na sociedade hoje é muito relevante, né? Eu vejo assim, eu vejo isso como uma beleza, mas eu acho que quanto mais consciência houver sobre esse papel, né? Nossa, olha só como Uhum. somos importantes. É fundamental, porque é o lugar onde muitas pessoas, inclusive, desenvolvem valores que levam para o seu cotidiano, para a vida, né? Exato. Então, tem esse papel formativo, educativo, e tem esse papel também, você falou na questão da própria visão da constelação sistêmica, então entra aqui o pertencimento, né? Nós, como seres humanos, precisamos nos sentir pertencentes. E hoje em dia, o que nos torna mais pertencentes do que o nosso próprio trabalho, né? Que é o local onde a gente coloca tanta energia, tempo, onde a gente está com as pessoas. Então, quando a organização, as empresas têm essa visão de que elas são um espaço sagrado de desenvolvimento humano e de que esse senso de pertencimento, ele não é só fundamental no engajamento e gerar também resultados para a empresa, que isso é um ponto muito consistente, mas também nesse processo do sentimento, né? A pessoa se sentir parte, se sentir feliz por pertencer e assim poder também se colocar no seu melhor, né? Isso é cura. É você fazer do ser humano ter um lugar para essa pessoa viver. Então, assim, é o salário no final do mês, é óbvio, né? Todo mundo aqui tem conta para pagar, nós não estamos nem falando disso, mas nós estamos falando de uma coisa muito maior do que isso. Isso não significa que essa pessoa não tenha meta, isso não significa que essa pessoa precisa entregar aquilo pelo qual ela foi contratada, né? A gente não pode dar uma de louco também, né? Então, essa pessoa tem responsabilidade, né? Então, quando você contrata uma pessoa, na verdade, você está fazendo um acordo com essa pessoa. Então, olha, eu estou te pagando X, você vai me entregar Y, você vai ficar assim, assado. Então, é um acordo que se coloca, né? Mas esse acordo, como disso, como é que isso se resolve, como é que isso se realiza durante toda a vida que essa pessoa trabalha nessa empresa, ela não precisa ser de uma forma absolutamente enlouquecida, como muitas empresas ainda queiram fazer isso, né? Então, para mim, eu fico em choque ainda com algumas coisas, assim, né? A falta de cuidado, é uma falta de cuidado, né? Aí entra a própria questão dos limites, né, Maria Silvia, que vem essa questão de ter limites delimitados, que não sejam excessivamente abertos nem excessivamente fechados, que não haja negociação. Então, eu acho que essa relação de a empresa entender o que cada colaborador precisa em termos de, olha, eu, por exemplo, dando meu exemplo bem claro, para mim, tempo com a família é fundamental. Sempre foi muito claro isso. Então, hoje eu não estou dentro da empresa, hoje para serviço é mais fácil, mas os mesmos meus clientes, eles entendem que à noite, geralmente, eu não estou muito disponível. Se for algo que seja muito importante, ok, vai ser uma exceção. Mas é muito. Quando a gente tem essa clareza de entender os limites, o que é importante e esse respeito mútuo, o relacionamento acaba sendo muito mais produtivo, mais leve, mais saudável, né? Então, até eu vejo entre executivos que eu atendo uma reclamação que às vezes eu não consigo fazer nada, porque eu estou fazendo relatório, estou lendo alguma coisa, estou preparando uma apresentação importante para o conselho e vem alguém falar comigo, vem alguém falar comigo. Então, na verdade, dentro da empresa também a gente precisa ter essa clareza. Olha, eu preciso de uma hora sem interrupção. E aí outro, olha, nesse momento eu preciso. E quando tem esse diálogo, essa abertura para a gente respeitar as necessidades de cada um, tanto profissionais
quanto pessoais, a gente consegue esse fluxo que é não só produtivo, mas também mais feliz, né? Mais leve em termos de vida, né? Mais saudável é onde você Exato. também consegue, quando você consegue também esse espaço, é muito interessante que você falou, né? Quando eu dou um espaço para mim, é onde você tem uma coisa muito regenerativa, né? Então, você deu um espaço, você descansou, você deu atenção para o teu filho, teu marido, enfim, para tua família. Aquilo te traz uma outra energia, aquilo te desperta outros sentimentos, você está envolvido em outras preocupações. Então, nossa, você deu um tempo. Então, é até regenerativo. Então, quando você volta para o trabalho, então aí você volta bem, você volta com as ideias. Você resolveu, foi o tempo que você precisou ter para resolver, eventualmente, uma preocupação que você tinha com aquele outro cliente. Então, você precisava desse tempo. Então, é tudo, de novo, a gente começou a nossa conversa falando de equilíbrio, né? O equilíbrio está entre as coisas mais difíceis da gente, de fato, É fazer, verdade. mas o equilíbrio, como eu contei a minha história, né? A minha história de desequilíbrio, né? O desequilíbrio que impactou nos relacionamentos. Eu tinha 80 funcionários trabalhando para mim, então eu era uma pessoa não tirânica, mas era uma pessoa, não, não tinha muito hora vejo. Então, não precisava ser daquele jeito, né? Não significa que eu preciso ser o inverso, mas cadê a linha do meio? Então, todas essas questões que trazem, na verdade, não só uma harmonia, uma paz interior sua, porque você acaba sendo mais feliz, mas é o quanto você irradia para o seu entorno, né? Quer dizer, todo mundo trabalha, inclusive, melhor para você, né? Se você for Exato. assim, mais assim, interesseira, digamos assim, meu, faz. Se você não faz por você, faz pelos outros, faz porque você vai ter um melhor resultado, né? Na pior das hipóteses, né? A gente deveria fazer por nós, porque isso faz bem para a gente. Mas se não for por isso, então faz bem para os outros. Eu acho que de repente isso algumas vezes é importante a gente ter em mente. Não, é muito verdadeiro isso, porque com alguns líderes a gente precisa ir por esse caminho, porque a gente tenta trazer essa ideia de equilíbrio na vida, cuidar dos aspectos pessoais, mas quando a pessoa é muito workaholic, a gente vai mostrando o que também é fato, que ele rende muito mais, tem ideias muito mais amplas se tiver inteiro, se abastecer em outros aspectos, né, relacionamento, enfim, uma atividade física, uma nutrição adequada, que tudo isso também potencializa como líder, né? Então, essa integração dos fatores acaba sendo muito benéfica. E aí eu queria te perguntar, Maria Silva, em relação, digamos, nesse período que tu tem vivenciado na prática, né, nesse sentido de usar as duas asas, de trazer todo esse contexto para a própria vida, que tu nos trouxesse qual foi o principal ganho em termos de vida para ti, fazer uso desse ferramental todo, de toda essa consciência que a liderança Shakti traz. Eu vim de uma família muito patriarcal. Então, meu pai era muito patriarcal. O meu melhor ganho, o meu maior ganho foi eu entender que eu posso ser flexível. Então, que eu tenho duas asas e que eu posso usá-las de acordo com o contexto. Então, eu tinha, né, absorvido, aprendido, entendido que o mundo funcionava só de forma masculina. E assim foi, né? Assim foi. Mas agora eu entendi, eu aprendi que existia uma asa que eu tinha, mas não percebia que tinha. E que eu posso usá-la de acordo com o contexto. Então, o meu maior ganho é, primeiro, ter descoberto que eu tinha duas asas. E o segundo é que eu posso usá-las, né? Posso errar de asas, eu posso usar a minha asa ruim, né? Aquela imatura. Eu vou continuar a usar, porque eu não iluminei, né? Importante a gente assumir isso. Olha, eu também, às vezes, sou uma pessoa super melodramática, eu sou aquela.
o que as pessoas chamam de mimimi, sou super dependente também. E às vezes sou agressiva. Mas a rapidez que eu subo, né, que eu falo, não, calma aí, não preciso ser dessa forma, esse é um ganho também, que vem desse estado de presença. Por que eu tô desse jeito? Gente, pirei agora? Preciso estar assim? Não preciso. Então, é mais rápido eu me recuperar. Excelente. Eu acho que essa questão da conexão interna, de fato, nos dá essa condição de nos resgatar muito mais rápido quando a gente Exato. está numa posição que não nos ajuda, né? Então é muito bacana e esse trabalho é muito individual. Eu vejo que quando as empresas entendem cada vez mais que cada pessoa se trabalhando, se desenvolvendo, vai estar de fato contribuindo com o todo, isso é um ganho muito grande, né? Porque às vezes as empresas estão tão preocupadas com políticas, questões de macro, mas os líderes precisam sim se apropriar desse papel que é deles mesmos, de cada um, né? De o que eu posso fazer por mim e fazendo por mim, eu estou fazendo também para a minha equipe, também para a minha empresa e também para as pessoas que convivem comigo, né? Então é muito legal quando se usa essa condição para poder voltar para o eixo, né? Voltar para o caminho do meio, com mais agilidade, com mais assertividade, né? E o nosso desafio, Shirley, nós que trabalhamos com líderes, nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, a gente tem o desafio de contar para esses líderes que existe uma rota muito mais humana de conseguir os objetivos e as metas. A gente está acostumada com aquela rota agressiva, aquela rota que faz mal à saúde e perturba a saúde mental de uma forma. Mental, estou dizendo emocional, física, estou dizendo nesse lugar, né? Então, essa rota de você ter esse caminho que as empresas normalmente usam para conseguir metas, etc. e tal, isso já não está mais funcionando, né? Não é à toa que as pessoas abrem empresas, estão uma série de startups, morrem de medo de ir para o mundo corporativo. Então, o nosso trabalho é assim, olha, a gente pode conseguir os mesmos resultados sendo mais feliz. E isso não é uma conversa de abraçador de árvore, é uma coisa real, né? Que isso é uma grande dificuldade, né? De associar felicidade com prosperidade. Essa eu acho um grande desafio. Eu sempre sou uma mulher mais próspera quando eu sou mais feliz. Quando eu, Maravilhoso. quando eu estou nas minhas asinhas mais quebradinhas, é onde ninguém me chama, é onde ninguém me contrata, é onde ninguém olha para mim, né? Porque eu estou lá vibrando, eu estou ali me achando qualquer coisa que não a pessoa que realmente pode fazer, acontecer, entregar, enfim, como qualquer um de nós. É isso aí, eu acho que essa é uma mensagem, ficando essa clareza que sim, é possível integrar felicidade e prosperidade. Sim, é possível a gente realizar e ao mesmo tempo a gente se cuidar. A gente ter esse e, né? E não ser tanto ou eu trabalho até o meu corpo não aguenta mais, ou eu não vou conseguir ser bem-sucedido no mercado. Não, a gente É, consegue juntar um pouco mais de E, né? Trazer essas polaridades de uma maneira mais inteligente, que esteja ao nosso serviço e a gente possa junto e não ser como se fosse meio que ser jogado de um lado para o outro. Então, quanto mais a gente desenvolve essa autoconsciência, esse autodesenvolvimento, a gente acaba sendo protagonista de fato. Poder lidar com aquilo que a gente tem com uma escolha mais consciente. isso. Eu sempre falo para os líderes, se você for um bom colecionador de ex, você é o melhor líder do mundo. Na hora que você começar a falar ou, aí começou, os problemas começaram. Verdade, muito bom. Obrigada, Maria Silvia. Muito gostosa nossa conversa. Eu acho que realmente traz essa perspectiva de cada líder poder se olhar e perceber em que lugar eu estou aqui, né? Qual asa eu estou usando mais e qual eu posso recorrer para que eu tenha um voo mais leve e mais amplo, né? Eu acho que traz muito essa riqueza desse olhar. Obrigada, querida. Os Obrigada, líderes que viu? estão nos acompanhando, eu já fica essa também dica de colocar em prática desde já
esse olhar, e realmente a gente só aprende quando a gente pratica. Então é na vivência cotidiana, né? Lembrando que um dia após o outro, tem dias que a gente vai estar voando lindamente, tem dias que a gente está meio machucadinho, ficar quietinho, se recolher, para poder dar novos voos, né? Até mais altos. Então, como mensagem final, Maria Silvia, o que tu poderia dizer para os líderes que nos acompanham, para que eles possam trazer toda essa riqueza e usar na sua vida, na empresa e fora da empresa? O líder que você é a pessoa que você é. Eu acho que é isso. Não imagine que você vá para o seu trabalho esquecendo de você. Você é o líder, então, assim, procure essa integração, procure ser o mais autêntico possível. Quando a gente é autêntico, a gente é feliz. Quando a gente usa máscara, é um peso, né? Então, a gente precisa, de fato, unir na nossa cabeça, no nosso coração, a felicidade com a prosperidade, né? Isso não são coisas separadas. Então, eu acho que são esses conceitos que eu gostaria de deixar aqui nas últimas falas. Lindo. Então, que sejamos mais felizes e prósperos. Siga com a gente no Líderes de um Novo Mundo. Obrigada.